O sol não apenas queimava, ele castigava como se fosse inimigo. Não havia nuvem, não havia vento fresco, só a claridade crua que fazia a terra rachar e a garganta arranhar por dentro. O sertão parecia uma boca imensa pedindo água, com as fendas da terra abertas como lábios secos. Quem andava pelo caminho tropeçava em ossos de bodes mortos, via galinhas magras ciscar pó e não encontrar nada, e sentia nos próprios pés a aspereza do chão. O povo já nem falava em chuva, porque a esperança de chover parecia tão distante quanto as estrelas que só apareciam à noite. O que havia de certo era a fome, aquela companheira que não deixava ninguém em paz, que morava no estômago e subia até o pensamento. As crianças, outrora correndo com bolas de pano, agora estavam paradas, sentadas em pedras, com olhos fundos e barrigas estufadas pelo vazio. As mães, com braços finos, faziam um gesto automático de mexer panelas, mas eram panelas vazias, sem cheiro de comida, sem promessa de sustância. Os homens, que já haviam sido orgulhosos donos de roça, de gado, de enxada, andavam cabisbaixos, como se até o peso da honra tivesse ficado caro demais. Era um silêncio de resignação, quebrado apenas pelo choro das crianças que pediam o impossível: pão, leite, um punhado de milho que fosse. No entanto, a poucos quilômetros dali, um casarão branco e largo rompia o cenário da miséria como uma afronta. O dono era o coronel Anselmo de Brito, homem gordo, bigode preto e rijo, olhar altivo e riso debochado. Tinha terras que se estendiam mais do que a vista alcançava, gado escondido em currais sombreados e, sobretudo, tinha o poder de tomar, de decidir quem comia e quem passava fome. Enquanto a seca devastava famílias inteiras, no quintal do coronel os porcos engordavam tanto que mal conseguiam andar, alimentados com o milho que deveria encher as panelas do povo. Era um espetáculo grotesco. Homens magros como gravetos passando em frente às tulhas cheias de espiga, mas sem poder tocar em nada. Capangas armados vigiavam, como se aquelas montanhas de milho fossem tesouro de rei. E de fato eram, mas não um tesouro para salvar, e sim para ostentar. O coronel ria da desgraça porque no banquete que organizava em sua varanda não faltava comida, não faltava cachaça, não faltava música, e fazia questão de convidar autoridades, padres, comerciantes ricos, todos que, entre um pedaço de carne e outro, fechavam os olhos para a miséria da vila. Dona Quitéria, viúva jovem, mãe de 2 meninos, ainda tentava acreditar que poderia guardar um pouco da colheita que arrancara com tanto sacrifício, plantara milho miúdo, cuidara sozinha, esperando que os filhos não morressem de fome. Mas quando os grãos começaram a secar ao sol, surgiram os cavaleiros do coronel, com chapéus de couro puxados sobre o rosto, mosquetões pendendo do ombro e vozes grossas que não deixavam espaço para súplica. Eles não pediam, tomavam. Era a lei de ferro do coronel. Um dos homens chutou um dos sacos de milho que a mulher agarrava como se fosse parte de seu corpo e disse que não tinha conversa, que o coronel não negociava com o pobre. O milho foi carregado. A mulher ficou de joelhos na poeira, chorando enquanto os filhos olhavam sem entender por que o alimento que era deles saía montado em cavalos que não lhes pertenciam. Naquela noite, Dona Quitéria juntou cascas de mandioca velha e ferveu com água turva. Deu o caldo ralo às crianças, que beberam chorando, pedindo mais, pedindo comida de verdade. A mãe fechou os olhos, mordeu os lábios até sangrar e não respondeu. A fome não deixava espaço para a palavra. Enquanto isso, no casarão, o coronel dava gargalhadas, um copo de aguardente na mão, os dedos cheios de gordura da carne de porco. Falava alto, se gabava de ter o maior rebanho de porcos da região, dizia que sua mesa nunca secaria porque sabia mandar, sabia impor. À porta, os pobres esperavam restos. Muitas vezes, recebiam ossos atirados ao chão, disputando com cães famintos. O coronel ria da cena, dizendo que era assim que a vida ensinava quem mandava e quem obedecia. Quem não tivesse dente ficaria sem osso, e isso, para ele, era justiça. A cada feira, o povo comentava em cochichos. Ninguém ousava falar alto, porque sabiam que palavra atravessada podia custar surra ou a própria vida. Mas os cochichos cresciam, como o vento que se espalha. Diziam que o coronel estava ficando atrevido demais, que zombava até de Deus, que não tinha freio.
Alguns falavam com fé resignada que o castigo viria do céu, que um raio o queimaria, que a seca um dia levaria tudo. Outros, mais desconfiados, lembravam de histórias antigas. Falavam do nome de Lampião, que quando surgia era para colocar ordem onde só havia desordem dos poderosos. O coronel, no entanto, não se preocupava. Achava graça. Mandava queimar casas de quem tentasse esconder milho. Mandava entupir poços de quem ousasse negar obediência. Gostava de deixar marcas como se assinasse no sertão a frase: "Aqui manda Anselmo de Brito". O povo olhava as cinzas e baixava a cabeça. Mas cada injustiça era guardada na memória como brasa acesa. Numa tarde, um estranho passou pela vila. Vinha a cavalo, o rosto coberto por lenço, o chapéu de couro puxado até a sombra esconder os olhos. Não disse nada, mas observava. Observou a magreza das crianças, os olhos secos das mães, a ausência de alegria. Parou diante da casa de Dona Quitéria, viu os meninos brincando de fingir que comiam pedrinhas dentro de uma lata, como se fosse feijão, e assentiu com a cabeça antes de seguir caminho. Ninguém sabia seu nome, mas a poeira que ficou no ar parecia anunciar que algo diferente estava por vir. O coronel, naquela mesma noite, brindava com amigos, gargalhando alto. Dizia que os pobres tinham nascido para sofrer e que seus porcos valiam mais que gente magra. E ria até chorar, sem perceber que o destino já caminhava na sua direção. O sertão, silencioso, estava se mexendo. A justiça que parecia adormecida estava apenas esperando a hora de acordar. Quem olhasse de fora diria que tudo estava parado. A seca, a fome, o medo. Mas o sertão não esquece. E quando o nome de Lampião começa a soprar pelo vento, é sinal de que alguma conta está prestes a ser cobrada. O coronel Anselmo de Brito, tão seguro de sua barriga cheia, ainda não sabia, mas sua mesa farta em breve seria transformada em palco da própria ruína. A vingança já estava plantada, germinando em silêncio, pronta para nascer com força que nem a seca poderia matar. Naquela mesma terra onde o coronel Anselmo de Brito se fartava de milho roubado, o povo começava a cochichar mais forte. Havia algo no ar, uma inquietação que nem o calor explicava. Era como se o sertão, silencioso há tanto tempo, estivesse prendendo a respiração. Cada injustiça, cada prato vazio, cada choro de criança estava se acumulando como trovão antes da tempestade. E no meio desse silêncio pesado, começaram a correr os rumores. Lampião estava rondando aquelas bandas. Uns diziam que o tinham visto cruzar a vereda da Gameleira com meia dúzia de homens. Outros juravam que uma tropa inteira, armada até os dentes, tinha sido vista passando pela beira do Rio Seco. Alguns garantiam que Maria Bonita estava junto, com seu riso de faca afiada e sua coragem de jagunço. Ninguém sabia ao certo, mas só o nome bastava para arrepiar. Os pobres falavam com esperança escondida. Se for verdade, talvez o coronel enfim sinta a mesma fome que nos dá. Já os ricos, aliados de Anselmo, tremiam por dentro e rezavam baixo, como quem pede proteção contra uma praga inevitável. Mas ninguém tinha coragem de falar em voz alta, porque falar o nome de Lampião era como invocar sua presença. Numa tarde empoeirada, o estranho que dias antes tinha passado pela vila voltou a aparecer. Não vinha sozinho. À distância, via-se que outros homens o seguiam, todos em silêncio, montados em cavalos magros mas resistentes, chapéus de couro abaixados, cartucheiras cruzadas no peito, armas pendendo dos ombros. Não eram vaqueiros, não eram lavradores, eram cangaceiros. O povo reconheceu pelo jeito de andar, pelo olhar que varria tudo como faca. E no centro, montado em cavalo escuro, estava ele. O lenço que cobria parte do rosto não deixava dúvidas. Virgulino Ferreira, Lampião, o rei do cangaço. Ele não entrou na vila com alarde. Passou devagar, olhando cada casa de taipa, cada criança magra, cada mulher de olhar seco. Não falava, apenas observava. E o povo, que primeiro se encolheu de medo, aos poucos foi criando coragem. Dona Quitéria, sentada na porta, levantou os olhos e os encontrou com os dele. O que viu não foi pena, nem piedade. O que viu foi raiva fria, um entendimento silencioso. Lampião desceu do cavalo, tirou o chapéu de couro, e a poeira grudada em sua pele mostrava que não vinha ali de passagem,
mas com o destino certo. O coronel tá fazendo festa enquanto vocês passam fome? A voz dele não era alta, mas cortava como aço. Ninguém respondeu de imediato. O medo ainda era maior que a esperança. Até que um velho de barba branca e costas curvadas se adiantou. Ele rouba o milho de todos nós. O que era para os meninos virou lavagem para os porcos dele. O silêncio que se seguiu era pesado, como se cada palavra tivesse custado a vida. Lampião ergueu os olhos para os outros e, um a um, os pobres foram criando coragem para falar. Levaram meu roçado, queimaram minha casa, meus filhos estão comendo barro. Ele riu da minha desgraça. A cada confissão, Lampião assentia devagar, sem pressa, como quem anota mentalmente a lista de crimes de um condenado. Maria Bonita, de olhar afiado, aproximou-se e disse em voz firme: parece que o coronel anda se achando dono do sol e da chuva, mas até o sol se põe e até a chuva chega. O povo murmurou, assustado, mas fascinado. Aquela mulher falava como se estivesse costurando o destino. E Lampião completou: se ele fez vocês comerem vazio, é vazio que vai encher a boca dele. Os cangaceiros ao redor riram baixo, não de alegria, mas de cumplicidade. Sabiam que o capitão não falava em vão. Cada palavra de Lampião era promessa, e promessa dele nunca ficava sem cumprimento. Naquela noite, a vila não dormiu. Em cada casebre, os moradores cochichavam sobre a aparição. Uns temiam represália do coronel, que certamente teria ouvido falar. Outros sonhavam com o impossível, ver o homem gordo de barriga cheia, provar do mesmo desespero que impunha aos outros. As crianças, mesmo sem entender, sentiram no ar a mudança e dormiram com menos choro. Era como se uma sombra tivesse se deitado sobre o coronel, e ninguém duvidava de que aquela sombra tinha nome. Enquanto isso, em um acampamento improvisado entre pedras e mandacaros, Lampião e seu bando se reuniam. Sentados ao redor de uma fogueira pequena, falavam baixo. Um deles, Zé Sereno, comentou: capitão, esse coronel é homem de muitas armas e muito dinheiro. Tem jagunço para dar e vender. Lampião acendeu o cigarro, tragou fundo e respondeu: dinheiro compra arma, mas não compra coragem. E jagunço que se vende por um punhado de moeda não segura a vista quando a justiça vem cobrar. Maria Bonita sorriu, orgulhosa. Ela conhecia o marido. Quando falava assim, era porque já tinha enxergado o fim do inimigo. O capitão ouviu os relatos do povo de novo, perguntou nomes, detalhes, cada gesto de humilhação praticado pelo coronel. Não era pressa que o movia, era cálculo. Ele queria que o castigo tivesse gosto, que não fosse apenas vingança, mas lição. Na manhã seguinte, enquanto o coronel se banqueteava com seus porcos, o rumor já havia chegado ao seu ouvido. Lampião estava por perto. Anselmo de Brito deu uma gargalhada, levantou o copo de aguardente e disse diante dos convidados: esse virgulino não passa de ladrão de beira de estrada. Quero ver se ele tem coragem de bater de frente comigo. Aqui quem manda sou eu, e por cima da minha mesa não passa sombra nenhuma. Mas sua risada escondia um fio de medo. Ele sabia que o nome de Lampião não vinha em vão. Sabia que onde o cangaceiro pisava, os poderosos tremiam. O povo, por outro lado, sentia que algo grande estava prestes a acontecer. Cada olhar trocado nas feiras, cada palavra murmurada em rodas escondidas trazia a mesma certeza. A justiça do sertão estava a caminho. A fome, que antes só trazia desespero, agora trazia também expectativa. O coronel ainda engolia carne, mas logo teria que mastigar poeira. Lampião não mostrava pressa. Observava de longe, caminhava pelos arredores, falava com o povo, ouvia as histórias. Era como se estivesse afiando uma faca invisível, esperando o momento exato de cortar. Cada relato de humilhação era guardado. Cada lágrima era registrada. Quando falava, falava pouco, mas o suficiente para o povo entender. O coronel já estava condenado, só não sabia a sentença. Na vila, ninguém mais tinha dúvida. Lampião não viera de passagem, viera para acertar contas. E o prato que ele preparava não era de comida, era de vingança. A noite caiu sobre o sertão com a lua escondida atrás das nuvens secas, e parecia que até o céu evitava olhar para os crimes do coronel Anselmo de Brito. O povo se recolhia cedo, não porque o sono fosse fácil, mas porque a fome cansava mais do que qualquer trabalho. As casas de taipa ficavam apagadas, silenciosas,
enquanto o casarão do coronel ainda brilhava de lamparinas, música e gargalhadas. Só que dessa vez, havia olhos observando da escuridão. Lampião e seu bando estavam por perto, acampados a poucas léguas, comendo pouco e falando menos. O capitão sabia que vingança não se fazia de supetão. Era preciso preparar o terreno, costurar cada detalhe para que o castigo tivesse sabor. E aquele castigo, ele já sabia, seria servido do mesmo jeito que o coronel tratava o povo, em prato vazio. Em volta da fogueira baixa, os homens do bando olhavam para o capitão. Zé Sereno afiava a peixeira, Sabino mascava um pedaço de rapadura dura, Luiz Pedro esticava as pernas cansadas. Maria Bonita, firme ao lado de Lampião, era a primeira a instigar. Virgulino, esse homem precisa engolir a própria desgraça. Ele vai engolir, Maria. Vai engolir até se afogar, respondeu Lampião com os olhos semicerrados, soprando a fumaça do cigarro para o céu escuro. Lampião pediu que cada cabra dissesse o que sabia do coronel. E eles contaram. Dos porcos gordos que comiam milho roubado, dos pobres que imploravam de joelhos, das casas queimadas, dos ossos jogados para as crianças disputarem com cães. O capitão ouviu tudo calado, só interrompendo para fazer perguntas. Queria cada detalhe, porque cada detalhe era arma. Não bastava matar o coronel. A morte seria pouco. Era preciso que ele provasse a fome, que sentisse na carne o vazio que espalhara no povo. A mesa dele é grande? Perguntou Lampião. É, capitão. Vive cheia, respondeu Luiz Pedro. Então é nela que ele vai comer a miséria, disse Lampião, cuspindo no chão. Maria Bonita olhou para o marido com brilho nos olhos. Sabia que quando ele falava assim já estava tramando o castigo. E Lampião explicou ao bando, em voz baixa mas firme, como quem desenha um mapa invisível. O coronel seria pego dentro do próprio casarão, amarrado à mesa que sempre fora sua vaidade. Mas dessa vez não haveria banquete. Haveria apenas prato vazio, cabaça seca, panela sem nada. Seria obrigado a mastigar ar, a beber poeira, enquanto os porcos olhariam pela janela, engordando com o milho que ele roubou. Os cangaceiros riram de cumplicidade, mas não era riso de alegria. Era riso de justiça crua, aquela que só o sertão conhece. Lampião mandou dividir tarefas. Uns iriam cortar o caminho dos capangas que guardavam as tulhas de milho. Outros cuidariam de vigiar a estrada para que nenhum recado chegasse à cidade vizinha. Maria Bonita ficou encarregada de preparar o banquete da miséria. Pratos, panelas, talheres, tudo posto em ordem, mas sem comida nenhuma. Só a lembrança daquilo que ele negara ao povo. Enquanto o plano era costurado, o povo da vila dormia mal, mas dormia com um fio de esperança. Ninguém sabia dos detalhes, mas todos sentiam que Lampião não tinha vindo para passear. A cada cochicho, as palavras soavam como reza. Que ele faça justiça, que ele faça o coronel pagar. Do outro lado, no casarão, Anselmo de Brito estava inquieto. Tinha ouvido os rumores. Sabia que Lampião rondava. Para disfarçar o medo, organizou outro banquete. Mandou matar 2 porcos, encher os barris de cachaça, convocar capangas e convidados. Ria alto, falava que não temia cangaceiro, que Virgulino não passava de ladrão de estrada, mas no fundo bebia mais do que de costume, tentando afogar o receio que crescia como sombra em sua mente. Na manhã seguinte, Lampião caminhou até a beira da vila, sem pressa. Encontrou Dona Quitéria na porta de casa, varrendo poeira que sempre voltava. Os meninos olhavam curiosos para o homem de cartucheira cruzada no peito. Lampião parou, tirou o chapéu de couro e disse à viúva: Mulher, você vai ter sua paga. O coronel vai mastigar o mesmo vazio que deu aos seus filhos. Dona Quitéria não respondeu. Chorou em silêncio, porque às vezes até a esperança doía. De volta ao acampamento, Lampião reuniu o bando uma última vez antes da execução do plano. Explicou como entrariam no casarão, como cercariam o coronel, como fariam a cena diante do povo. Não queria pressa, queria espetáculo, porque vingança que se faz escondida morre no escuro. Mas vingança, feita à luz da lamparina, diante dos olhos de todos, vira memória, vira exemplo, vira lei mais forte que qualquer decreto de coronel. Maria Bonita acrescentou: E quando o povo ver, vai entender que justiça pode existir. Lampião assentiu com o olhar firme. E que o sertão tem dono. Não é o coronel, não é governo, é o povo. A lua apareceu de novo,
alta e clara, como se agora sim quisesse testemunhar. O bando se armou, ajustou cartucheiras, revisou armas. Cada homem sabia seu papel. Lampião apagou a fogueira com um chute, montou no cavalo e disse apenas: "Vamos." O vento soprou quente, levantando poeira que parecia anunciar o que vinha. E o que vinha era o prato mais amargo que o coronel Anselmo de Brito já teria servido. O prato vazio. E se você quer ver como Lampião vai fazer esse coronel pagar, inscreva-se agora porque a vingança só está começando. A noite caiu pesada sobre o casarão do coronel Anselmo de Brito. As lamparinas acesas iluminavam a varanda larga, onde mesas fartas estavam cobertas de pratos cheios de carne de porco, farofa de milho, cachaça servida em garrafas largas. O coronel ria alto, a barriga sacudindo, enquanto os convidados bajulavam, fingindo não ouvir o rumor que já corria por toda a parte. Lampião estava rondando aquelas terras, mas o coronel, com o peito estufado e a boca lambuzada de gordura, não admitia medo. A cada vez que alguém insinuava a presença do cangaceiro, ele estalava os dedos, chamava um capanga e dizia: "Aqui não entra sombra de bandido, aqui mando eu, e quem manda não teme." E ria alto, fazendo questão de engolir mais um pedaço de carne, como se a própria comida fosse arma contra o medo. Do lado de fora, o silêncio do sertão não era comum. Os grilos pareciam calados, o vento soprava mais quente, e havia algo no ar que pesava sobre os ombros. Os capangas, embora obedientes, estavam inquietos. Olhavam para as sombras, seguravam os rifles com força demais, como quem espera que a qualquer instante o invisível se torne real. E o invisível já estava entre eles. Lampião e seu bando cercavam o casarão. Moviam-se como sombras, cada passo medido, cada respiração contida. O capitão sabia que o momento da revelação tinha que ser certeiro. Não bastava entrar. Era preciso entrar com palavra e gesto que marcassem para sempre a memória de quem visse. Maria Bonita estava ao seu lado, o rifle firme nas mãos e os olhos brilhando. Ela murmurou: "É hoje que esse coronel vai descobrir que a barriga dele não vale mais que a do povo." Lampião respondeu com um meio sorriso: "Vai descobrir. E vai engolir a própria vergonha." De repente, a porta do casarão se abriu com estrondo. Não por mãos de criados, mas pelas mãos de Lampião. Ele entrou sem pedir licença, seguido de seus homens, todos armados, todos com olhar frio. O riso morreu na garganta dos convidados. O coronel, surpreso, deixou cair o copo de aguardente sobre a mesa. Ficou branco, mas logo tentou disfarçar. Levantou-se, bateu na mesa e disse alto para tentar esconder o tremor da voz: "Quem é você para invadir a casa de Anselmo de Brito? Aqui não é cabaré de cangaceiro." Lampião avançou alguns passos, tirou o chapéu de couro com gesto lento e sua voz ecoou firme: "Sou Virgulino Ferreira da Silva." "Lampião, e não vim dançar. Vim acertar conta que já está atrasada." Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os convidados, tremendo, não sabiam se ficavam ou fugiam. Os capangas do coronel, que antes se gabavam de coragem, agora evitavam encarar os olhos dos cangaceiros, porque sabiam que um olhar bastava para tirar-lhes a força. O coronel tentou rir, mas sua voz saiu fraca. "Conta, eu não devo nada a você, Virgulino. Quem manda aqui sou eu." Lampião se aproximou da mesa, bateu a palma da mão sobre a madeira, fazendo os pratos tremerem. Seus olhos faiscavam. "Você deve, coronel. Deve ao povo que deixou com a boca seca. Deve às crianças que mastigam barro enquanto seus porcos mastigam milho. Deve às viúvas que imploram de joelhos enquanto você joga ossos aos cachorros. Deve tanto que nem caderno de usura dá conta de escrever." Os convidados baixaram os olhos. Ninguém ousava defender o coronel, porque sabiam que cada palavra de Lampião era verdade. Maria Bonita deu um passo à frente, apontou o dedo para o gordo homem suado e disse: "Você roubou o milho do sertão, mas a fome que espalhou agora vai sentar à sua mesa." O coronel, furioso, tentou recuperar a coragem. "Vocês pensam que vão me assustar com fala bonita? Eu tenho jagunço, eu tenho dinheiro, eu tenho o governo do meu lado." Lampião deu uma risada curta, seca, que gelou o sangue dos presentes. "Dinheiro compra porco gordo, mas não compra respeito. Governo assina papel, mas não apaga lágrima. E jagunço que se vende por cobre se esconde quando vê justiça chegando." Os capangas de fato não se mexiam. O coronel percebeu.
e seu rosto se tingiu de desespero. Tentou se levantar, mas 2 cangaceiros o empurraram de volta à cadeira. Lampião puxou um prato vazio e colocou diante dele. Hoje você vai comer, coronel. Vai comer o mesmo que deu ao povo. O coronel arregalou os olhos, e sua voz saiu em grito nervoso. Isso é palhaçada? Eu sou Anselmo de Brito, dono dessas terras. Maria Bonita respondeu com sarcasmo. Dono de terra seca não vale mais que formiga de roçado. Os homens do bando começaram a esvaziar a mesa. Arrastaram os pratos cheios de carne, levaram as travessas de farofa, derramaram a cachaça no chão. O cheiro da comida espalhou-se, provocando ainda mais fúria e desespero no coronel, que via sua fartura desaparecer diante dos olhos. Em poucos instantes, só restaram pratos vazios, talheres brilhando sem uso e a mesa nua como o prato das famílias que ele roubara. Lampião puxou a cadeira, sentou-se diante do coronel e acendeu um cigarro. Soprou a fumaça devagar e disse: Pois bem, Anselmo, o banquete está pronto, coma. O coronel olhou para o prato vazio, depois para os rostos sérios dos cangaceiros. Tentou rir, mas sua boca tremeu. Não vou me prestar a esse ridículo. Lampião se inclinou para a frente, seus olhos a centímetros dos dele, e sussurrou: Quem fez o povo se prestar a mendigar por ossos agora não pode recusar sua parte. Vai comer o nada que serviu aos outros. O coronel, vermelho de raiva e medo, pegou o garfo com a mão trêmula e o bateu contra o prato, sem nada para espetar. Cada batida ecoava como deboche. O povo, que já se aglomerava do lado de fora, olhando pelas janelas e portas abertas, assistia em silêncio, sentindo um gosto de vingança brotar na boca seca. Lampião ergueu o copo vazio diante do coronel. Brinde com o sertão, coronel. Brinde com a seca que você usou para engordar sua barriga. O homem pegou o copo, as mãos suadas, e bebeu o ar, como se fosse líquido. A plateia de pobres murmurou, alguns riram, outros choraram. Era a primeira vez que viam o poderoso ser forçado a sentir a mesma fome que eles. O coronel tentou resistir, tentou gritar, mas Lampião não lhe deu tempo. Isso é só o começo. Você vai aprender que a fome tem gosto, e é pior que qualquer bala. O povo já não cochichava. Assistia de olhos arregalados, entendendo que aquele era o espetáculo que o sertão esperava. A revelação estava feita. Lampião não viera apenas roubar ou desafiar. Viera trazer justiça, mesmo que em forma de humilhação. O casarão do coronel Anselmo de Brito parecia tremer sob o peso do silêncio. As lamparinas ainda ardiam, mas já não havia música, nem gargalhada, nem cheiro de banquete. Só restava o coronel sentado à mesa, diante de um prato vazio, com o suor escorrendo grosso pela testa e o olhar perdido. Lampião estava de pé à sua frente, firme, o chapéu de couro projetando sombra sobre os olhos faiscantes. Maria Bonita, ao lado, não tirava o sorriso sarcástico dos lábios. O povo, do lado de fora, espiava pelas frestas, reunido em silêncio, como testemunha chamada pelo destino. Era chegada a hora do primeiro golpe da vingança, e Lampião sabia que não podia ser rápido. O castigo precisava arder devagar, como fogo de brasa. Lampião fez um sinal com a mão, e seus homens começaram a arrastar os porcos do coronel para perto das janelas abertas. Eram animais gordos, reluzindo de tanto milho que haviam devorado. Eles grunhiam alto, farejando o cheiro da comida que ainda impregnava o ar. O coronel arregalou os olhos, entendendo o que estava para acontecer, mas não tinha coragem de falar. Lampião puxou um punhado de milho das tulhas saqueadas e jogou ao chão, bem diante dos animais, que se lançaram com avidez, engolindo os grãos com pressa. A cena era grotesca. Os porcos comendo fartura, enquanto o dono deles estava diante de prato vazio. Maria Bonita se aproximou do coronel, inclinou-se e sussurrou em seu ouvido: Veja, Anselmo, como seus bichos vivem melhor que gente. Veja como eles têm o que você negou aos filhos de Dona Quitéria. O coronel tentou fechar os olhos, mas Lampião bateu com a palma da mão sobre a mesa, fazendo o prato tremer. Abra os olhos, coronel. O sertão inteiro vai ver você engolir sua vergonha. Lampião então pegou um punhado de terra seca do chão, apertou na mão e deixou cair sobre o prato do coronel. Aí está seu banquete. O homem olhou incrédulo, a boca tremendo. Não vou comer isso. A voz dele saiu fina, quase infantil. Lampião inclinou-se para a frente com um sorriso duro. E quantos comeram barro por sua causa?
Quantos mastigaram pó para enganar o estômago vazio enquanto você ria da desgraça deles? Coma, coronel. É a sua vez. Os cangaceiros ao redor riram baixo, e o povo do lado de fora, ao ouvir a frase, murmurou entre si. Uns choraram, outros riram nervosamente. O coronel, humilhado, pegou o garfo com a mão trêmula, espetou a terra seca e levou à boca. Rangeu os dentes, tentando mastigar o impossível, engasgando na poeira que subia daquilo que não era comida. Tossiu alto, cuspindo parte no chão, e Maria Bonita gargalhou. Engole, coronel. Engole, que ainda é pouco diante do que fez. Lampião acendeu outro cigarro e soprou a fumaça lentamente, sem tirar os olhos da cena. Isso é só o começo, Anselmo. Hoje você vai sentir um pouco da fome que espalhou. Hoje você vai provar daquilo que fez o povo provar. Mas não pense que acabou. O sertão ainda tem muito a lhe devolver. O coronel, furioso, tentou levantar-se, mas 2 cabras de Lampião o seguraram pelos ombros, forçando-o de volta à cadeira. A raiva se misturava ao medo. Ele gritou, tentando recuperar dignidade. Vocês são bandidos. Não vão me derrubar com palhaçada. Eu ainda tenho amigos. Tenho dinheiro, tenho força. Maria Bonita riu alto, interrompendo. Dinheiro não mata a fome, Anselmo. Se matasse, o povo daqui não estava morrendo de vazio. E Lampião completou seco. Amigo comprado não aparece na hora da vergonha. Hoje você tá sozinho diante do sertão. A cada frase, o coronel se encolhia mais. O suor escorria. A camisa encharcada colava no corpo gordo. Ele olhava para os porcos se fartando e para o prato com pó diante de si. Não havia saída. Pela primeira vez em muitos anos, Anselmo de Brito não mandava em nada. Do lado de fora, o povo já murmurava em coro baixo como reza. Justiça, justiça. As palavras cresciam, embaladas pela cena. Crianças riam de ver o coronel obrigado a mastigar o que não servia. Velhas choravam de emoção, lembrando das humilhações que tinham sofrido. Homens se entreolhavam, sentindo nascer uma coragem que há muito não existia. Lampião levantou-se e ergueu os braços, chamando o silêncio. Povo do sertão, olhem bem. Este é o homem que tirou o milho das bocas de vocês. Este é o homem que engordou porcos enquanto seus filhos morriam de fome. Hoje, ele come o mesmo nada que deu a vocês. Hoje ele prova o gosto da miséria que espalhou. O silêncio foi cortado por aplausos nervosos, gritos abafados, soluços. O coronel, humilhado, não suportou. Me matem de uma vez, gritou com lágrimas de raiva nos olhos. Lampião se aproximou, abaixou-se até ficar com o rosto a poucos centímetros do dele e respondeu em voz baixa, mas que ecoou como trovão. A morte é descanso, coronel. E descanso é luxo que você não merece. O primeiro ato estava completo. O povo tinha visto, o coronel tinha engolido o nada, e Lampião tinha marcado a primeira cicatriz no orgulho do homem que se achava intocável. Mas ainda era só o começo. O castigo não se cumpria em uma noite. O sertão, paciente, exigia mais. E Lampião tinha muito mais guardado. Se essa vingança te arrepiou, imagine o que vem depois. Inscreva-se para não perder o próximo golpe de Lampião. O casarão do coronel Anselmo de Brito já não era mais o palácio da fartura que a vila temia e invejava. Depois do primeiro ato de vingança, as paredes pareciam menores, o ar mais pesado, as janelas mais estreitas. O coronel, outrora inchado de poder, agora estava sentado à mesa como um menino castigado, o rosto vermelho de raiva e o peito apertado pelo medo. Seus convidados tinham fugido como ratos. Os capangas se dispersaram sem olhar para trás, e o povo permanecia do lado de fora, reunido em silêncio esperando mais. Lampião não tinha pressa. Ele sabia que a vingança não era só para o coronel, era também para o povo ver, sentir e acreditar. Aquela noite foi longa. O coronel não dormiu, mesmo depois que Lampião e o bando saíram do casarão, deixando apenas alguns homens de vigia. O silêncio era seu inimigo, porque cada vez que fechava os olhos ouvia a risada de Maria Bonita, via os porcos engordando diante dele, sentia a poeira seca que tivera de mastigar. A raiva crescia, mas também o desespero. Pensava em como recuperar o respeito, em como expulsar os cangaceiros, em como virar o jogo. Mas toda vez que lembrava dos olhares do povo, entendia que já não mandava como antes. O medo que ele espalhara durante anos agora estava se virando contra ele. Na manhã seguinte,
Anselmo tentou se recompor, vestiu sua melhor roupa, mandou chamar os poucos capangas que ainda não tinham fugido e jurou que ia retomar o controle. Esse Lampião pensa que pode me humilhar? Pois eu vou mostrar quem manda nesse sertão, disse cuspindo no chão. Mandou enviar recados para coronéis vizinhos, pedindo ajuda, prometendo recompensas. Mas nenhum recado chegou. Os caminhos estavam tomados pelo bando de Lampião. Quem tentava atravessar a estrada dava de cara com homens de chapéu de couro, cartucheira no peito e olhar de faca. Os mensageiros voltavam ou sumiam no meio da caatinga. O cerco estava feito. Lampião, de sua parte, não deixava o tempo correr em vão. Passeava pelas ruas da vila, falava com as mulheres, ouvia os homens, escutava as crianças. Cada história que lhe contavam virava mais lenha na fogueira da vingança. E o povo, antes calado pelo medo, agora falava sem parar, como se finalmente tivesse encontrado ouvidos que escutassem. Uma velha disse que o coronel tomara até o milho que ela guardava para fazer remédio. Um rapaz contou que os capangas haviam espancado seu pai por se negar a entregar a última saca. Uma criança disse com inocência cruel que sonhava em ser porco para ter comida. Lampião ouvia tudo, o olhar sério, e respondia apenas: "Ele vai pagar." Maria Bonita caminhava com ele e seu sorriso era faca. Ela incentivava, instigava, dizia em voz clara para todos ouvirem: "O coronel não é dono de nada. O sertão não é curral de rico. O sertão é de quem tem fome." E o povo repetia baixinho no começo, depois em coro: "O sertão é de quem tem fome." Quando o coronel soube que até as crianças gritavam contra ele, sentiu a terra tremer sob seus pés. A raiva o fez reunir seus capangas mais fiéis para uma última tentativa de reação. Eram uns 20 homens armados até os dentes, mas com coragem murcha. Anselmo prometeu dinheiro, gado, terras, qualquer coisa, contanto que o seguissem, e jurou que naquela noite expulsaria os cangaceiros de seu território. O plano era atacar o acampamento de Lampião de surpresa no meio da madrugada. Mas Lampião conhecia a astúcia dos coronéis. Já estava esperando. Quando os capangas se aproximaram, encontraram o acampamento vazio. Apenas cinzas frias de fogueira e pegadas falsas que levavam a lugar nenhum. Antes que pudessem entender, tiros ecoaram das pedras ao redor. Não era emboscada sangrenta. Eram disparos calculados, que passavam rente, estouravam galhos, derrubavam chapéus. Era recado. Os capangas se jogaram no chão apavorados, e quando levantaram as mãos, já estavam cercados. Lampião surgiu das sombras rindo baixo. "Coronel, seus homens se vendem barato, mas medo não tem preço." Os capangas largaram as armas, e um a um foram levados até a vila, diante do povo, para que todos vissem que a força do coronel já não existia. Anselmo de Brito ficou sozinho. Quando recebeu a notícia da derrota de seus homens, que nem chegaram a atirar, caiu sentado na varanda, com a garrafa de cachaça na mão. Bebeu sem parar, tentando apagar o gosto de poeira que ainda sentia na boca. Mas o gosto não passava. O vazio parecia morar nele agora. Na manhã seguinte, Lampião fez questão de levar os capangas rendidos até a praça, mandando-os confessar em voz alta tudo o que haviam feito a mando do coronel. Um contou de quantas casas incendiara, outro de quantos sacos de milho roubara, outro de quantos pobres havia espancado. O povo ouvia com raiva e prazer, porque finalmente a verdade estava exposta. E o coronel, escondido no casarão, ouvia os ecos e sentia a humilhação que crescia como nó na garganta. Maria Bonita aproveitou para atiçar ainda mais. Gritou diante da multidão: "Vejam, o coronel não tem mais língua para se defender, só porco para engordar. Quem manda agora não é a barriga dele, é a fome de vocês." O povo respondeu em coro, cada vez mais corajoso. A vila que antes era de silêncio, agora era de voz. O coronel, desesperado, tentou fugir na calada da noite. Arrumou uma mala com moedas de ouro, joias, documentos e montou num cavalo, tentando alcançar a estrada antes que o bando percebesse. Mas mal havia percorrido algumas léguas quando foi cercado por cangaceiros. Lampião surgiu à frente, com um sorriso frio. "Para onde vai, Anselmo? A seca é longa, mas a sua corrida é curta." O coronel tentou argumentar, disse que estava indo buscar ajuda, que não queria mais confusão. Lampião cortou suas palavras: "Quem espalha fome não foge dela. Você ainda tem muito o que mastigar antes de pensar em correr."
De volta ao casarão, Lampião ordenou que o coronel fosse trancado no próprio quarto, com nada além de um prato vazio e uma jarra de barro sem água. É para lembrar que a sede e a fome caminham juntas, disse, diante do povo que aplaudia. E assim os dias passaram, e cada tentativa de reação do coronel era esmagada. Ele mandava bilhetes escondidos prometendo riquezas a quem o libertasse. Mas ninguém mais queria ser aliado dele. O medo que antes comprava silêncio agora comprava desprezo. O povo preferia ficar do lado de Lampião, porque ali havia justiça, ainda que dura. O coronel, antes senhor absoluto, agora era prisioneiro dentro de sua própria casa. Cada noite era mais longa, cada manhã mais amarga. O orgulho que o sustentava começou a se despedaçar. A cada vez que ouvia o grito das crianças do lado de fora, lembrava da terra que tivera de engolir diante de todos, lembrava dos porcos devorando milho, e sentia o estômago embrulhar, não de fome, mas de medo. Lampião, paciente, sabia que o desespero ainda precisava crescer. A vingança tinha que subir como escalada de serra, passo a passo, até o ponto mais alto onde o coronel cairia sem salvação. E o sertão inteiro já esperava por esse momento. O casarão do coronel Anselmo de Brito já não parecia a fortaleza que fora. As paredes caiadas estavam manchadas de fumaça das lamparinas. As janelas escancaradas deixavam entrar o rumor constante do povo lá fora. E o ar estava impregnado de medo. O coronel, trancado em seu próprio quarto, tinha perdido a altivez. A barba crescia desordenada. Os olhos fundos denunciavam noites em claro. E a barriga, antes orgulho de fartura, agora parecia um peso inútil. Ele ainda tentava se convencer de que Lampião não teria coragem de destruí-lo de vez. Mas no fundo sabia que o capitão do cangaço não deixava contas abertas. O povo aguardava, e o sertão não tinha pressa. A justiça viria, e viria em forma de vergonha. Naquela manhã, Lampião decidiu que o tempo de adiar acabara. Reuniu o bando e o povo diante do casarão, e com um gesto firme ordenou que trouxessem o coronel para fora. 2 cabras arrastaram Anselmo pela varanda, empurrando-o até a praça, onde já se formava uma multidão. Homens, mulheres, crianças, todos estavam lá, não por curiosidade, mas por necessidade. Queriam ver o homem que roubara sua comida provar do mesmo vazio que lhes dera. Maria Bonita caminhava ao lado do marido, os olhos faiscando. Hoje o coronel vai aprender que o sertão não esquece, disse ela. E o povo murmurou em resposta. Lampião fez o coronel se sentar à mesma mesa comprida que, por anos, havia sido palco de banquetes. Mas desta vez, em vez de pratos cheios, a mesa estava coberta apenas de pratos vazios, talheres limpos e copos secos. Era um espetáculo cruel de ironia. O coronel olhou ao redor, desesperado, e tentou levantar-se, mas Lampião empurrou-o de volta com a mão pesada. Sente-se, Anselmo. O sertão inteiro veio jantar contigo. Em seguida, Lampião ordenou que trouxessem sacos de milho, não para os pratos, mas para o chão da praça. Ali, os porcos do coronel foram soltos, e imediatamente começaram a devorar os grãos, grunhindo alto, disputando entre si. O povo riu e chorou ao mesmo tempo, porque a cena era tão absurda quanto justa. Os animais do coronel comendo fartura diante dos olhos famintos de seu dono. Maria Bonita se aproximou dele e sussurrou: Olhe bem, Anselmo, o que você negou a cada criança, a cada mulher, agora seus porcos comem diante da sua cara. Lampião encheu o prato do coronel não com comida, mas com pedras, pó e cascas secas. Este é o banquete do sertão. Este é o sabor da fome que você espalhou. Coma, coronel, disse ele, em voz firme que ecoou pela praça. O coronel tremeu, olhou para a multidão, viu os rostos famintos, os olhos esperançosos, e sentiu a vergonha como nunca antes. Tentou se negar, mas Lampião bateu o punho sobre a mesa, fazendo o prato tremer. Coma! Gritou, e o coronel, forçado, levou à boca a mistura de pó e pedra. Rangia os dentes, tossia, engasgava, cuspia sangue dos lábios cortados, mas não havia saída. O povo gritava, rindo e chorando porque viam ali o reflexo de tudo o que haviam sofrido. Lampião não sorria. Seu rosto era de pedra. Você fez o povo mastigar miséria, agora mastiga a sua. Depois Lampião ordenou que o coronel fosse amarrado no centro da praça, debaixo do sol escaldante, cercado por mandacaros. Não havia sombra, não havia água, não havia fuga.
Ali, diante de todos, ele ficou exposto como exemplo. O povo passava, olhava, cuspia no chão, murmurava palavras que antes só ousava pensar. As crianças riam ao vê-lo implorar por um gole d'água. As mulheres lembravam de seus filhos mortos de fome. Os homens sentiam a dignidade voltar ao peito. O coronel gritava, prometia ouro, terras, perdão, qualquer coisa, dão, mas ninguém o ouvia. Lampião o silenciava com poucas palavras. Você já prometeu tudo e nunca deu nada. Agora o sertão promete, e o sertão cumpre. As horas passavam, o sol queimava, e o coronel, acostumado à sombra e à fartura, não suportava. Sua boca secava, sua língua inchava, seu corpo tremia. Mas Lampião não queria sua morte rápida. Queria seu desespero. Mandou que os porcos fossem trazidos novamente, e diante dele despejou mais milho no chão. Os animais se empanturravam, enquanto o coronel, com os olhos esbugalhados, pedia pelo menos um grão. Nem isso você terá, respondeu Lampião. O povo aplaudiu, não porque gostasse da crueldade, mas porque reconhecia a justiça. Cada grão devorado pelos animais era uma lembrança da miséria que o coronel lhes causara. Maria Bonita ergueu a voz. Olhem bem, hoje o coronel come o que sempre nos deu. Nada. Hoje ele sente na pele a fome que nos matou. Que ninguém esqueça, porque o sertão não perdoa. O sol desceu devagar, e quando a noite caiu, o coronel já não tinha forças para gritar. Estava prostrado, a cabeça baixa, o corpo mole. Não morreu, mas ficou quebrado. Lampião se aproximou, acendeu um cigarro e disse em voz baixa, mas que todos ouviram: Você não morreu, Anselmo, porque a morte seria descanso. E descanso não é prêmio para quem espalhou fome. Seu castigo é ver nos olhos do povo que nunca mais será coronel de nada. O povo, em silêncio, assimilou cada palavra. Não houve festa, não houve grito de vitória. Houve apenas o silêncio respeitoso de quem vê justiça ser feita. E naquele silêncio, mais pesado que qualquer aplauso, o coronel entendeu que estava destruído. Não tinha mais poder, não tinha mais respeito, não tinha mais nada, apenas a fome e a vergonha. E Lampião, erguendo-se diante de todos, concluiu: No sertão, quem rouba a comida do povo mastiga o vazio até o fim. Se essa justiça do sertão fez sentido para você, inscreva-se agora e venha assistir a próxima história de vingança de Lampião. O dia seguinte amanheceu sem pressa, como se o sol tivesse medo de aparecer naquele pedaço de mundo onde a vergonha tinha sido exposta à luz. O casarão do coronel Anselmo de Brito continuava de pé, mas já não era grande. Os muros pareciam menores, as telhas pareciam cansadas, e as janelas, abertas para a praça, olhavam para fora como olhos de doente. O povo não fez festa. Também não houve foguetório, nem sanfona, nem dança. No sertão, quando a justiça chega, ela pede silêncio. Cada homem, cada mulher, cada criança carregou de volta para casa a memória da cena na praça como quem leva um pote de água. Com cuidado, sem derramar, com respeito. Ainda não era tempo de alegria, era tempo de respiração. Dona Quitéria passou a manhã inteira varrendo o terreiro, embora não houvesse tanta poeira assim. De vez em quando parava, encostava o cabo da vassoura no ombro e olhava os meninos que dormiam pesados como não dormiam há meses. A barriga deles não estava cheia, mas o medo tinha diminuído, e isso na vida dela já era quase um banquete. Encostada na porta, ela pensou na própria voz que pela primeira vez em muito tempo não tremia. Quando alguém bateu palmas no portão, ela se assustou, mas não correu a esconder o pouco que tinha. Não havia mais o que esconder. Quem estava ali era um rapaz magro com um saco de milho nas costas. Deixou o saco ao lado do fogão, tocou a aba do chapéu e disse que o capitão tinha mandado repartir o que encontraram nas tulhas. Ela tentou agradecer, mas a palavra se enrolou por dentro. O rapaz sorriu com pressa de quem ainda tinha muitas portas para bater e foi embora. Quando ela abriu o saco e sentiu o cheiro seco dos grãos, chorou de um jeito manso, sem escândalo. Depois enxugou as lágrimas com o punho e acendeu o fogo. Pelas veredas que ligavam a praça aos roçados, gente ia e vinha carregando pequenos milagres. Um punhado de feijão esquecido num paiol, mandioca que um vizinho ofereceu, água tirada de um poço que alguém teimou em cavar. A seca continuava. O chão continuava duro,
Mas havia outra coisa nascida no chão das pessoas. Não era felicidade, era coragem. Era como se a vergonha do coronel tivesse irrigado o que faltava no peito do povo. O próprio Anselmo de Brito, sentado na cadeira onde por tantos anos dera ordens, não reconhecia o mundo. A sala parecia maior do que ele podia suportar, e o som dos passos do povo na praça, que antes lhe chegava como incômodo, agora soava como sentença. Quando tentou mandar um criado varrer, a voz não saiu no tom de mando, saiu esquisita, fina, quase um pedido. O criado, um rapaz novo que vivia de salário curto e humilhação longa, parou no meio do chão, endireitou as costas e perguntou do que mais era para servir. O coronel ensaiou o velho gesto de impor, mas a mão ficou sem força. Desistiu. Disse apenas que queria água. O rapaz trouxe um copo pela metade, apoiou na beirada da mesa e foi embora sem se curvar. Ninguém mais se curvava. Anselmo passou o resto do dia olhando o copo, como se ele fosse um espelho. Viu ali, na água pouca, a medida do que tinha virado. O bando de Lampião não se apressou em ir embora, não porque temesse retaliação, mas porque a justiça, para ser completa, precisa ser ensinada. Durante 2 dias, o capitão fez questão de andar pela vila sem pressa, não como ameaça e sim como lembrança. Conversou com os velhos na sombra curta do juazeiro, ouviu as mães, escutou as crianças que agora brincavam sem fingir que comiam. Perguntou pelos nomes dos mortos de fome que o coronel tinha deixado pelo caminho, e cada nome dito em voz alta foi um tijolo assentado na memória de todos. Maria Bonita, sempre ao lado, falava com mulheres que aprenderam a engolir insulto como quem engole sal grosso. Dizia que nenhum homem que chama a seca de desculpa merece a chave do celeiro, e que comida não se guarda para humilhar, se guarda para durar. As mulheres assentiam, as mãos firmes, a cabeça erguida. Uma delas riu com os dentes quebrados e disse que, se fosse para ensinar, agora ela também sabia ensinar. Os porcos do coronel foram contados, marcados e distribuídos. Parte virou alimento, parte virou moeda de troca para trazer sal, pano, remédio. Ninguém tocou fogo nas tulhas, ninguém destruiu o que podia servir. O castigo era o que tinha que ser, e o que podia alimentar, alimentou. Na mesma praça onde o prato vazio fora mostrado, um grupo de moços ergueu uma mesa comprida, feita de tábuas reaproveitadas. Ali, durante a noite, foi servida uma sopa rala mais digna, feita com o que havia. Não era banquete, mas tinha cheiro de coisa boa. O povo tomou em silêncio, como se mastigasse reza, e cada colherada parecia ajeitar o mundo em outro lugar. Os olhos que antes se desviavam agora se encaravam. Não havia mais vergonha em ser pobre. Havia raiva de ter sido humilhado e orgulho de ter visto a humilhação de volta para o dono. Nessa mesma noite, um sujeito de fora, vendedor de promessas, apareceu no terreiro com um discurso decorado. Falou em autoridade, em ordem, em respeito à lei. Disse que aquilo tudo era um exagero, que os cangaceiros eram bandidos, que as coisas iam voltar ao normal. Não soube que normal era a palavra que mais doía ali. Um velho se levantou devagar e perguntou à autoridade itinerante se ele tinha estado presente quando o coronel mandou queimar casa de pobre. O homem engoliu seco. Outro disse que lei nenhuma tinha vindo socorrer os meninos que choravam de fome. O vendedor de promessas remexeu a gravata que ninguém ali usava e foi embora sem vender. Ninguém comprava mais aquele tipo de mercadoria. O cerco em torno de Anselmo não era de corda nem de bala. Era de olhos. Por onde passava, alguém o olhava. E o olhar de todo mundo é mais pesado do que corrente. Uma tarde, ele tentou sair à rua sem ser visto, talvez para medir o mundo novo com os próprios pés. Deu 2 passos para fora do portão e encontrou Dona Quitéria, de saia simples e olhar limpo, carregando um balde de água. Eles se encararam. Ela não desviou. Ele tentou falar, mas a boca secou. Ela foi a primeira a baixar o balde no chão, devagar, como se estivesse irrigando prumo. Depois disse, sem raiva e sem doçura, o milho que saiu da minha casa voltou para o mundo. E o mundo deu um jeito de me devolver um pouco. O senhor venha buscar o que o senhor deu, que foi nada. E pegou o balde de novo, firme, sem aceno de respeito, sem autorização para que ele passasse. Foi-se. Anselmo sentiu o peso do nada, mais pesado que saco de pedra. Na madrugada,
O coronel jurou a si mesmo que ainda podia recuperar um resto de mando. Tentou chamar o padre da freguesia, que durante anos abençoou suas mesas e sorveu sua cachaça. O padre veio, porque a batina tem o hábito antigo de obedecer ao mesmo sino. Entrou no salão com o hábito de se benzer diante da prataria. Não havia prataria, havia poeira. Anselmo se derramou em justificativas, falou de direito de propriedade, de ordem social, de como tudo aquilo era um abuso. O padre ouviu com cara de oração, mas o ouvido dele agora escutava outros sons. Quando abriu a boca, foi para perguntar pelo nome das crianças que tinham sido choradas na beira do terreiro e se lembrava de ter repartido hóstia para a fome que hóstia não cura. Anselmo se irritou, esmurrou a mesa, mandou que o padre lembrasse de quem pagava os dízimos. O padre respondeu, desta vez, com a única teologia que o povo entende: o dízimo não paga consciência, e saiu pela porta da frente, passando pela praça onde antigamente abençoava procissões pagas pelo coronel. Deu uma bênção curta para o vento e foi embora sem olhar para trás. A notícia correu mais rápido do que seca em chão rachado. Até a batina tinha virado o rosto. O coronel desabou numa cadeira e ficou olhando para a parede. Lampião, que não tinha pressa, só apareceu no fim da tarde. Entrou no casarão como quem entra num galpão vazio. Maria Bonita parou na porta, o rifle apoiado no ombro, e ficou observando os quadros das paredes, aquelas molduras douradas que agora eram molduras de nada. Lampião não sorriu, não troçou. Só falou baixo para que o som chegasse certo. O povo já entendeu, Anselmo. O resto é com você. O homem levantou a cabeça com um gesto que foi quase súplica. Perguntou pelo que viria. Disse que já tinha provado da vergonha, que já tinha comido o vazio, que já tinha sentido o sol como faca. Quis medir qual era o fim, porque poderoso só aceita a derrota se souber a data dela. Lampião caminhou até a janela e ficou olhando a praça, onde crianças corriam atrás de uma bola feita de retalhos. Depois disse que fim, no sertão, não é dia do calendário, é modo de viver. O fim do coronel é continuar vivendo aqui, sentado diante da própria porta, sem capanga, sem riso, sem porco gordo, sem a palavra que antes fazia a gente tremer. O fim dele é ver cada prato de pobre se encher um pouco e não poder roubar o milho. O fim dele é ouvir o próprio nome como lembrança ruim. O fim dele é ser o contrário do que foi. Um silêncio comprido ficou entre os dois, atravessado só pelo barulho distante de um pilão. Maria Bonita quebrou o ar com uma sentença simples. O castigo virou ofício. O velho dono daquela sala entendeu que estava condenado a sobreviver. A morte, que ele temeu na praça, agora parecia descanso, e descanso não cabia mais no destino dele. O capitão se virou, ajeitou o chapéu de couro e se despediu sem alarde. Antes de cruzar a porta, parou, tocou a aba do chapéu em direção a ninguém em particular e deixou cair uma frase no chão, como quem planta: quem toma o pão do povo, come vento. Na vila, as coisas não viraram milagres do dia para a noite, porque milagre não é método. Mas a vida começou a alinhar o passo. Um grupo de homens foi até a beira do rio seco e reabriu um poço entupido na época de capangas. As mulheres organizaram um revezamento para cozinhar, com o pouco que havia, comida que chegasse a todas as casas. Um rapaz que sabia lidar com bicho propôs dividir os porcos em duplas para a criação comunitária. Uma velha trouxe sementes que guardava num pote de barro, embrulhadas em pano. Disse que tinha guardado para a neta, mas que a neta era o mundo, e que agora a hora tinha chegado. O primeiro plantio foi feito com cuidado de quem ajeita a criança para dormir. Na terceira noite, quando o céu abriu um clarão grande de estrelas, Lampião reuniu o bando no terreiro e fez uma fala curta, que cabia na mão de cada um. Disse que tinham vindo para devolver medida, e que medida devolvida agora se virava lei de lembrança. Disse que a estrada chamava por eles, porque sertão é cheio de governador de barriga e padre com bolso fundo, e o trabalho de varrer presunção não se acaba. O bando assentiu, cada um ajeitando as correias, conferindo o peso das cartucheiras, não por vontade de guerra, mas por obrigação de caminho. Antes de partir, o capitão foi até a casa de Dona Quitéria, bateu a palma uma vez, e a porta se abriu com barulho de coisa simples. Os meninos acordaram com o farfalhar do couro, arregalaram os olhos e ficaram em pé, sem fala.
Lampião não entrou. Entregou à viúva um punhado de moedas recolhidas no fundo das gavetas do coronel. Nada que enriquecesse, mas o bastante para aguentar a seca que ainda haveria. Ela quis beijar a mão dele. Ele puxou a mão de volta como quem rejeita altar. Disse apenas para ela segurar firme o milho, que agora tinha dono certo. Maria Bonita, sorrindo sem dente de ouro, deixou um lenço dobrado na mão da mulher e disse que tecido bom serve para enxugar lágrima e para amarrar esperança. Na praça, o povo se reuniu sem ninguém chamar. Ninguém combinou, mas todo mundo soube a hora. Quando o bando montou nos cavalos, a vila ficou de pé. Não houve grito. Houve um gesto só. As cabeças se ergueram todas ao mesmo tempo. O coronel assistiu da varanda, encolhido numa sombra que já não era sombra de poder. Viu quando Lampião, no meio da rua, puxou o cavalo e parou por um instante. O capitão virou o rosto para o casarão e, sem elevar a voz, disse a frase que ficou grudada nas paredes como cal. No dia em que faltar comida para o povo de novo, faltará chão para quem mandar. O bando partiu. A poeira do caminho subiu e pousou devagar sobre os telhados, sobre as folhas duras dos mandacaros, sobre os ombros do povo. A poeira, dessa vez, não era aviso de desgraça, era selo. O som dos cascos se afastou e a vila respirou como quem aprende a usar o próprio peito. Ninguém esqueceu, porque esquecer é um luxo que o sertão não tem. Cada mulher guardou a história do prato vazio, como quem guarda faca afiada de cortar corda. Cada homem aprendeu que medo não dá de comer. As crianças, que tinham rido de ver o coronel engolir o nada, cresceriam lembrando que justiça também ensina a mastigar devagar. No cair da noite, quando as lamparinas foram acesas, alguém comentou que ao norte havia um lugar onde um agiota fazia a viúva pagar com casa e aliança a dívida de farinha. Outro disse que, ao sul, um padre trocava a absolvição por fardos de grão na sacristia. Uma terceira voz, nascida de um canto da praça, contou de um prefeito que escondia no porão da intendência os sacos de sal que o governo mandava em nome do povo. As histórias subiram para o céu como fumaça, e todas tinham o mesmo cheiro. Dona Quitéria trancou a porta por dentro, não por medo, mas por hábito. Sentou na cama, pegou o lenço que Maria Bonita tinha deixado e pensou em como a vida, quando se ajeita de um jeito certo, não precisa de muito brilho. Do lado de fora, o barulho de risos baixos não era deboche, era alívio. No casarão, Anselmo de Brito encostou a testa na madeira da mesa e descobriu que madeira fria tira a febre de pensamento. Ninguém o vigiava agora. Não era preciso. A vila inteira o tinha por dentro. Na madrugada, um trovão longe sacudiu os telhados. Não choveu, porque o céu do sertão joga com a esperança, mas prometeu. O primeiro vento fresco em muitos dias passou correndo pela rua, mexendo na ponta das redes, batendo de leve nas folhas murchas. Quem dormia virou no colchão. Quem velava rezou sem rezar. O dia que viria seria igual a tantos, duro e comprido, mas com uma diferença que vale por muitas. Não haveria mais banquete de humilhação no meio da fome. De manhã, quando o sol brotou de novo por trás das serras, alguém riscou na parede de barro ao lado da prefeitura uma frase torta, escrita com carvão de fogão. Prato vazio tem dono. A assinatura não tinha nome, mas todo mundo leu o nome que não estava. A frase virou regra. E quando, semanas depois, 2 jagunços curiosos resolveram testar a firmeza da regra, foram parados por um círculo de gente. Não houve tiro, não houve faca. Houve olho no olho e palavra em pé. Eles foram embora mais leves, porque sem cargo para cumprir, até jagunço descansa. O coronel continuou existindo, o que é castigo maior do que desaparecer. Sentava ao entardecer na cadeira da varanda, e homens que antes vinham pedir favor agora passavam por ele como se passassem por pedra. Uma mulher mais atrevida do que o costume deixou um prato em cima do murinho, tampado por pano limpo. Disse que ali dentro havia vento. O recado não precisava de explicação. Ele levantou o pano, sentiu a ausência e entendeu que até o fim teria companhia. O vento não pesa, mas também não vai embora. E assim ficou assentada a marca que o povo precisava. O homem que tomava o milho engordou a própria miséria. A vila que comia silêncio mastigou a palavra. O resto é estrada. A estrada, que nunca se cansa, falou ao ouvido de quem sabe escutar. Mais adiante tem outra mesa errada,
outro homem com bolso fundo, outro altar de barriga. E o rumor começou como começam os rumores que interessam, de boca em boca, de beira em beira, de rancho em rancho, até virar certeza. Alguém jurou ter visto ao longe o brilho das fivelas no lombo dos cavalos, riscando a manhã. Disseram que Maria Bonita ria curto, que Lampião carregava no olhar a próxima sentença, e que ao longe um sino batia, não chamando para a missa, mas para ajuste de conta. Quem estava de pé na porta naquela hora viu o rastro de poeira levantando no horizonte e entendeu o recado que a própria poeira trazia. O sertão ainda tem muita fome de acerto. E quando o vento virou para nordeste trazendo cheiro de estrada, todo mundo soube que a frase do capitão não tinha sido só palavra bonita. Era senha, era marca, era promessa. No sertão, quem toma o pão do povo, come vento.